casa, quer fazer ginástica. E necessitam desse lugar aberto, já que são animais que não ficam mantidos em galpão, porque não podem ter a cama de frango, senão eles comem esse alimento. Então eles requerem todo esse espaço, são animais que precisam de muito sol, espaço para se locomover, pasto. Na fase inicial da criação, a atenção deve ser redobrada. A competição entre os filhotes pelo alimento pode ser um problema no desenvolvimento dos mais fracos. Veja como este criador trata este assunto. Então aqui nós temos 8 piquetes, em cada um deles tem uma determinada tipologia de animal, né? São idades e tamanhos diferentes. A ideia de fazer uma divisão especialmente por tamanho é devido ao fato de evitar competição para a ração de um animal para o outro. Normalmente animais maiores têm a tendência a empurrar um animalzinho menor. É por isso que a gente divide os animais menores e coloca todos eles juntos, e os maiores também, todos juntos. Quando os animais aumentam em peso, a sua rusticidade começa a se manifestar. No caso dos animais que se destinam ao corte, com 9 meses de idade, eles já atingem o peso de abate. A ração nesta fase é complementada por forrageiras. Então esses são animais com uma idade compreendida entre 9 meses e 1 ano, tá? São animais que já têm um peso de 80 quilos até 100, tá? São animais que teoricamente no momento em que vai começar a fase de abate, são animais que iriam para o abate, né? Mas é uma pena pensar neles nesse sentido, coitados, né? Eles vão ser reprodutores e o abate deles vai ser bem longe. Agora, eles normalmente com essa idade eles comem entre 1 quilo e 1,5 kg de ração. É uma ração balanceada, específica para animais em crescimento. Eles estão ouvindo a minha voz, né? E é uma ração que muda na hora em que eles vão entrar em postura. E na fase de postura existe uma outra ração balanceada com uma presença de cálcio maior, de proteínas também. Esses animais aqui são animais do 1 ano e meio, né? Então são animais ligeiramente maiores dos animais aqui do lado. Na realidade, esse é o motivo principal para que a gente pensa, né, os produtores de avestruz vão entrar na fase de abate, vão abater animais com apenas 1 ano de idade. Animais de 1 ano e meio crescem um pouco mais, mas não compensa a quantidade de ração que você gasta para levar a este peso ligeiramente maior. Então, esses estão crescendo porque esses são animais, são as nossas matrizes, né? Então vão chegar a 2 anos e depois vai começar a fase de postura deles. Uma boa ração é aquela que proporciona ao animal todas as suas necessidades de nutrientes. Essas necessidades variam em quantidade e qualidade ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, os nutrientes da ração são balanceados para as fases distintas do desenvolvimento. Em países em que a criação comercial de avestruzes existe já há algum tempo, se encontra no mercado várias empresas que produzem rações específicas, balanceadas para os nossos animais. Você pode encontrar aí 3, 4, 5, 6 tipos de ração de acordo com as várias faixas de idade, momento de desenvolvimento do animal. O mínimo em geral que a gente encontra são 3 ou 4 tipos. Você pode ter a ração inicial, de crescimento, manutenção e postura. A ração inicial é a ração utilizada nos primeiros dias de vida do animal, em torno de 30, 45 dias. É uma ração com níveis altos de proteína, porque esse é o momento em que o animal está crescendo com mais velocidade, está formando novas estruturas, muita massa muscular e ele precisa de um aporte maior de proteína e de energia. À medida em que ele vai crescendo, vai diminuindo a velocidade de crescimento, então a gente diminui o aporte de calorias e de proteína para evitar que o animal cresça e engorde demais. Então aí a gente tem a fase de crescimento. A partir de 1 ano de idade, realmente o avestruz praticamente para de crescer, a gente começa a usar uma ração de manutenção, com níveis de proteína e energia ainda mais baixos.
No período de reprodução, nós temos um momento de maior solicitação do organismo, do animal. Ele vai ter mais atividade, vai fazer a dança da corte, vai cruzar. E no caso da fêmea, ela vai ter uma grande produção, espoliação de proteína, de cálcio, de glicídios, porque a fêmea está formando um ovo a cada 2, 3 dias. Para se ter uma ideia do nível de consumo de nutrientes para a fêmea, basta pensar que cada ovo pesa no mínimo 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, pode chegar até 1,6 kg, 1,8 kg. Tem muita água no ovo, mas também tem muita proteína, muitos glicídios, então isso tudo vem da fêmea, ela tem que comer isso para poder formar o ovo. Além dos nutrientes, o ovo tem uma casca bastante grossa, são 200 a 300 gramas de cálcio na casca. Isso também deve ser fornecido à fêmea, nessa razão, a cada 2, 3 dias. Então nós temos no período de postura, que dura em média 6 meses por ano, nós temos uma ração com maiores níveis de proteína, maiores níveis de energia e maiores níveis de cálcio, para que os animais sejam saudáveis e tenham uma boa produção. A conservação da ração também é importante. Se mal conservada, alguns fungos podem se desenvolver e causar problemas através das toxinas que eles produzem. É importante que a ração dos avestruzes seja adequada em termos de quantidade e de qualidade. O animal não deve comer nem ração de mais, nem ração de menos. Isso em qualquer fase do desenvolvimento do animal. Por exemplo, nos animais pequenos, um excesso de quantidade de ração pode levar a deformidades ósseas e deformidades articulares, porque o excesso de peso vai acontecer num momento em que o animal está em plena fase de desenvolvimento das suas estruturas de sustentação. Então você vai forçar essas estruturas, as estruturas que ainda não estão, às vezes os ossos não estão nem completamente calcificados, e você vai determinar deformidade simplesmente porque você deu ração demais. O inverso também é perigoso, você dá ração com menor quantidade do que aquela necessária ao animal, também vai determinar uma série de problemas, raquitismo, deformações, etc. Até baixa da imunidade, às vezes os animais podem ficar doentes de alguma infecção porque não estavam recebendo ração em quantidade adequada. Do mesmo modo, a qualidade da ração é muito importante. Seja a qualidade em termos dos nutrientes presentes, ou seja, é muito importante que o animal receba ração para avestruz. Cada animal ele tem suas necessidades específicas de vitaminas, proteínas e minerais. E não é à toa que existem no mercado rações para codorna, para galinha em postura, para frango de corte, quer dizer, porque cada animal, numa determinada fase do seu desenvolvimento, tem uma necessidade específica. É importante a gente tentar suprir isso da maneira adequada. Padroeiro de todos os modos. Un français, pour commencer. C'est très personnel. Étant de l'Est de la France, j'aime beaucoup les vins alsaciens. Maintenant, je pense que c'est en fonction des dernières dégustations que j'ai pu faire. J'ai eu la chance d'aller au Château d'Yquem cet été. C'était Château d'Yquem est certainement l'un des vins les plus fantastiques que j'ai pu goûter, par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres et c'est très personnel en général. Os torcedores que visitarem o museu durante a Copa vão ser brindados com um cálice de vinho. E, se quiserem, vão poder ter aulas de degustação da bebida. Est-il possible de commémorer la victoire dans la Coupe du Monde, par exemple, avec du vin? Pourquoi pas, oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, ça se fait. En général, c'est le champagne qui est le produit le plus approprié, mais en tous les cas, une bonne bouteille de vin rouge comme un grand vin blanc fera très bien l'affaire. Para os tradicionalistas, Monsieur Olivier ofereceu uma aula rápida de degustação de champanhe. Um prazer que, ao contrário do que muita gente pensa, deve começar discretamente. Alors, il est important de ne pas faire de bruit, si on veut respecter les règles de l'art. On sent le bouchon, puisqu'on peut apprécier la qualité d'un vin, tout au moins à savoir s'il n'a pas de problème de goût de bouchon. Ça se fait aussi sur le champagne. Le champagne doit être partout dans votre bouche. Toute votre langue, vos papilles,
elles doivent toutes travailler. À savoir que ça doit être un plaisir pour toute la surface de votre langue. Essentiellement, il doit vous emplir la bouche. Et puis lorsqu'on l'a avalé, on doit retrouver toute cette qualité aromatique, à savoir tout ce que l'on a perçu au nez, toute cette délicatesse d'arôme, eh bien on doit la retrouver en bouche. C'est ce qui fait la qualité d'un bon champagne. Et surtout sa finesse de bulle. Merci. S'il vous plaît. O que você achou do museu? Ai, o museu é muito lindo, muito bonito, muito característico. É muito legal para a gente visitar. E deu para ter um pouquinho mais de conhecimento de vinho no museu? Deu, principalmente na parte que explica a diferença entre vinho tinto e vinho branco. Interessante, legal. Qual é a diferença? É uma longa história, principalmente se você provar. E no finalzinho ainda pode provar o vinho. Com certeza, é uma delícia, vale a pena conhecer. A melhor companhia para um bom vinho é um bom queijo. E os franceses não abrem mão desse prazer ao final de todas as refeições. Cada francês consome em média por ano 24 quilos de queijo. Surpreendentemente, essa paixão imensa cabe nesta rua estreita da capital francesa. Essa pequena loja chamada Cantin é um dos paraísos gastronômicos de Paris. Ela vende queijos, só queijos, mas também são 150 tipos de todas as regiões da França. A Cantin fornece para grandes restaurantes e para o Palácio Presidencial do Élysée. Et madame, vous faites partie d'une association de fromage. Vous pouvez parler un peu de cette association ARTFF? Oui, alors c'est l'association pour le respect des traditions fromagères françaises qui a été créée il y a 10 ans. Parce que ça répondait à un besoin que nous avions entre les producteurs et nous, les détaillants. Donc elle regroupe beaucoup de producteurs et puis on travaille beaucoup. C'est nous qui avons mené le combat pour que nos fromages restent nos fromages. Et voilà. A tradição dos queijeiros franceses vem sendo ameaçada pela União Europeia. Alguns países do norte da Europa não aprovam as condições de higiene em que certos tipos de queijo são produzidos. Le Nord veut que nos fromages soient pasteurisés. C'est pas du tout leur culture de manger des fromages au lait cru. Et nous, bon, on a eu une tradition qui remonte à des millénaires avec nos fromages au lait cru. Donc il faut un peu s'harmoniser. A diversidade e a qualidade fizeram a fama do queijo francês no resto do mundo. Na loja de Madame Cantin, o campeão de vendas é o camembert, fabricado na região da Normandia, noroeste do país. Pouca gente sabe, mas assim como o vinho, o queijo também precisa ficar em adegas. Para cada tipo de queijo, uma temperatura diferente. Esse aqui, por exemplo, pode ficar em temperatura ambiente. Já esses daqui, que são mais delicados porque são crus, precisam de uma temperatura entre 10 e 12 graus. Ah oui, parlons-en de la terre. Comment apprécier un bon fromage? Bon, vous pouvez manger du fromage à toute heure, hein. Vous pouvez en manger le matin au petit déjeuner. En général, on le mange après le plat principal, avec du vin. Contrairement aux idées reçues, c'est le vin blanc qui va le mieux. Les mariages vin blanc, fromage sont généralement beaucoup... Ah oui? Et oui, c'est vraiment... vin rouge, c'est... Quand vous avez un très très grand vin rouge, il faut prendre des fromages très très doux. Mais en général, les vins blancs sont excellents. Et le cidre aussi. Vous trouvez que les touristes qui vont venir ici pendant la Coupe du Monde, ils vont acheter beaucoup de fromage? Je pense qu'ils sont venus d'abord voir le football. Mais peut-être qu'entre les matchs, ils feront des étapes gastronomiques. Alors pourquoi pas venir nous voir, absolument. Quando os franceses querem elogiar o caráter de alguém, costumam dizer que a pessoa é tão boa quanto um bom pão. A comparação mostra a importância do pão na cultura francesa. E é nesta padaria de Paris, com suas vitrines abertas para o mundo, que as dimensões simbólicas do pão ficam mais evidentes. Essa aqui é a padaria mais famosa da França. Ela exporta o pão Poilâne para Tóquio, Berlim, Londres, Riad e outras capitais no mundo.
Pourquoi vous achetez le pain Poilâne? Parce que c'est le meilleur du monde. Quelle est la différence entre le pain Poilâne et les autres pains? Le pain Poilâne est un pain qui est fait dans des conditions artisanales, avec un blé qui est sélectionné, qui n'est pas plein de pesticides, etc., suivant les méthodes anciennes. Je le connais particulièrement parce que je suis médecin nutritionniste et je le recommande toujours. Ça fait 23 ans que j'achète le pain Poilâne. Alors il est très bon. Ah ouais, c'est le meilleur pour moi. Voilà. O pão Poilâne é o único da capital francesa conhecido pelo nome do padeiro. Lionel Poilâne aprendeu a profissão aos 14 anos com o pai, que fundou a padaria em 1932. Trouvez-vous que faire du pain, c'est faire de l'art? Non. 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 Globalement, non. Mais, je vais dire non, mais parce qu'effectivement, le travail manuel, par définition, c'est un travail qui exige une espèce d'aptitude artistique. Il m'arrive de faire des pains décorés, il m'arrive d'apporter un soin au pain et l'objet, le produit fini, est à la lisière d'un produit pratiquement artistique, si on veut, dans une certaine mesure. Donc, non, mais oui, un peu quand même. Na Poilâne, apesar da grande variedade de produtos oferecidos, o famoso pão francês à baguette não tem espaço. Je suis resté, moi, à ce pain-là, qui est un pain traditionnel ancien. La baguette, il faut le dire, dans le paysage de la boulangerie française, la baguette, c'est un produit nouveau, qui apparaît à la fin du 19e siècle. Et le pain que je fabrique, moi, est un pain plus ancien que ça. C'est un pain qui est séculaire. No pão fabricado por Lionel Poilâne, a fermentação é natural e o cozimento é feito em forno a lenha. O processo artesanal só permite a intervenção da mão do homem. Un produit comme le pain, et comme le vin aussi, véhicule, je dirais, l'intention de celui qui l'a fait. Alors ça peut paraître un petit peu curieux de dire ça, mais en fait, en plus des ingrédients bien matériels, un pain doit véhiculer des ingrédients immatériels. Et c'est pourquoi j'ai tendance à penser que le pain véhicule l'esprit profond des gens qui le confectionnent. Le pain est un produit qui est simple, qui est très basique, qui contient des ingrédients comme de l'eau, du sel, de la farine, mais qui, en même temps, de mon point de vue, véhicule peut-être 15 000 ans de culture. Múltiplas imagens, múltiplos sentidos. O pão, que é o símbolo de várias religiões e que, de acordo com alguns arqueólogos, induziu a sedentarização do homem, é também o pilar básico da cultura gastronômica francesa. Uma cultura rica em nuances e em requinte, irradiada generosamente para o resto do mundo a partir de sua capital, Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Se você é assinante NetSat, fique antenado nessa. O sistema Sky vai entregar gratuitamente a cada assinante NetSat uma mini parabólica e decodificador. Sky, é hora de ser digital. Muito mais canais, muito mais programação para toda a família. Se você é assinante NetSat e ainda não está recebendo essa programação Sky, ligue para a central de atendimento NetSat. Sintonizou?
Sky, a segunda geração em TV por assinatura. Nós chegamos aqui posteriormente para guarnecer. Tem um investigador aqui que estava saindo com os fugitivos, mas com a chegada das viaturas da Polícia Militar, eles retornaram para dentro do distrito. Doutor, uma situação como essa em que eles estão armados, como é que fica a negociação? Vamos negociar para evitar qualquer tipo de violência de ambas as partes. Vamos aguardar com paciência. Agora é o jogo de paciência, ter tranquilidade, tentar resolver da melhor forma possível. Estão lá dentro, estão conversando entre eles. Parece-me que querem dar uma entrevista para a imprensa. A gente está aqui junto com o doutor Golbetti, o juiz corregedor. O doutor Tuma também está presente, o doutor Tuma Júnior. Vocês vão falar tudo direitinho. Vamos fazer uma boa, porque não estamos a fim de represália, não estamos a fim de nada. Vocês ficam aí com o carcereiro, nós conversamos, tudo bem. E numa boa, não vai segurar. Pronto. Estão saindo, olha. Estão saindo em 7 para fazer a negociação com o juiz e fazer a entrevista que eles estão querendo. Ó, todo mundo tomou para trás, faz favor, vai. Vamos para trás aí, outra. Não, ele não sabe, né, meu? Depende da conversa. Tem que ser rápido, hein? O pessoal está lá dentro dizendo que tem que ser rápido. Agora fica com a Silvana a negociação. É no canto esquerdo ali que o rapaz parece que vai se manifestar. Vamos ver também. Trouxe algumas reivindicações aqui, alguns nomes de pessoas que já estão com semiaberto ganho. São 10 pessoas que estão com semiaberto ganho há bastante tempo já e não estão sendo removidos. Outras pessoas que estão condenadas, que estão querendo bonde para o sistema penitenciário. E algumas reivindicações que eu vou pedir para o doutor juiz corregedor ler, para que vocês ouçam, que é o que o pessoal lá embaixo está pedindo, certo? As reivindicações. Não queremos represália, isso não haverá, isso já foi assegurado. Estamos de acordo com a entrega de armas, contanto que venha nas câmaras e o juiz corregedor e o carcereiro. Não queremos quebrar nada, a casa já caiu. Queremos negociar diz o nome de uma emissora, a imprensa e o juiz corregedor, são os nomes e estamos dando a nossa palavra. Não queremos perder nossas visitas e tem um montão de reeducandos no regime semiaberto. Queremos a transferência para o sistema e para a colônia. Que eles se recordam aqui são os presos que estão em regime semiaberto ou os presos que estão em regime fechado e querem ir para Retida Coense. O que vai poder ser atendido daí, doutor? Trabalho. Na Zona Sul, 3 homens armados invadem a estação Jabaquara do metrô durante a madrugada e fazem 4 pessoas como reféns. Os assaltantes levaram R$40 mil em dinheiro e passes. Foi o 4º assalto a estações do metrô desde sexta-feira. Tentativa de resgate frustrada na cidade de Tiradentes. 10 homens tentaram libertar os 85 presos dos 54 DP na zona leste da cidade. O investigador ficou ferido durante uma troca de tiros. Os homens chegaram no distrito com uma picape roubada. Um carcereiro é mantido como refém por mais de 4 horas durante uma rebelião de presos no Ipiranga, zona sul da cidade. O motim na 17ª delegacia aconteceu depois de uma tentativa de fuga. Ayala. O técnico de Marrocos, Henri Michel, afirmou que quer obter um simples empate contra o Brasil no jogo de amanhã, às 4 da tarde, em Nantes. O Brasil não irá nos vencer tão facilmente. Meus jogadores são fortes e taticamente refinados. O importante será manter a concentração durante os 90 minutos, disse ele. Marrocos, que empatou em 2-2 com a Noruega, contará contra o Brasil com seus 2 principais jogadores, Hadji e Rada, que estão recuperados de suas contusões. Bom, a cobertura completa do que aconteceu e está acontecendo na França nesta última Copa do século, você vai ver às 8h40 no Jornal da Manchete. Na Copa, o Brasil é manchete. Boa noite. Alemanha e Estados Unidos. Com você, Celso. Obrigado, Fabio. 40 quilômetros de congestionamento nas ruas de São Paulo.
Daqui a pouquinho no Jornal São Paulo, segunda edição, o dia de treino da seleção brasileira na véspera do jogo contra Marrocos. E mais os gols de hoje na Copa e a estreia da Alemanha. Daqui a pouco. O resumo de tudo o que aconteceu em São Paulo, no Brasil e no mundo. 10 da noite. A Prefeitura de São Paulo está implantando a coleta mecanizada de lixo. Em 2 regiões do bairro do Ipiranga, os moradores vão ganhar grátis um sensor sonoro e um container. O sensor avisa a hora exata em que o caminhão de lixo estiver chegando. Aí é só colocar o container para fora. O caminhão passa e recolhe o lixo. Você só tem o trabalho de recolher o container de volta. Em breve, a coleta mecanizada de lixo vai estar em outros bairros da cidade. O problema daquele lixo que fica nas ruas, atrai animais, entope bueiros e provoca enchentes, já tem hora marcada para terminar. Prefeitura de São Paulo. Filhos abraçam suas mães, porque hoje é sábado. Vovós assam pães, porque hoje é sábado. Há macarrão, maionese e carne assada, porque hoje é sábado. Há risadas gostosas, porque hoje é sábado. Com a linha de mesa inox Tramontina, todo dia vira sábado. E há a perspectiva de um domingo, porque hoje é sábado. Notícia boa, já está disponível nos bancos o primeiro lote de restituição do imposto de renda. O parque mais frequentado da cidade, o Viveiro Manequinho Lopes, é uma boa surpresa para quem quer um contato especial com a natureza. Cuidar do corpo, relaxar a mente, entrar em sintonia com a natureza. O paulistano procura o Parque do Ibirapuera por esses motivos. Mas o que pouca gente sabe é que neste belo refúgio na selva de pedra, o contato com a natureza pode ser ainda mais especial. O Viveiro Manequinho Lopes é uma tradição no cultivo de plantas. Criado há 60 anos, o viveiro produz mais de 220 mil mudas de arbustos por ano e quase 5 milhões de herbáceas. A produção é feita em 48 mil metros quadrados de área verde. O viveiro, desde a sua criação no início do século, ele foi fundado pensando no crescimento da cidade, em abastecer as áreas verdes da cidade. E para quem se entusiasmou com o cultivo das plantas, vai encontrar também aqui no parque a escola de jardinagem, onde a sala de aula é uma praça florida. A maioria das pessoas que nos procuram querem saber cuidados básicos e reconhecimento de planta. E é o que nós damos, nós ensinamos a reconhecer e a como cuidar. E os portões 4, 7, 9 e 9A do Parque do Ibirapuera voltam a ser abertos a partir de amanhã. A determinação é do prefeito Celso Pitta. Os portões foram fechados no dia 8 deste mês com o objetivo de melhorar a segurança dentro do parque. Ao invés de ficarem fechados, o policiamento da Guarda Civil Metropolitana foi reforçado com mais 20 guardas. 105 policiais já trabalham no local. Somente o portão 7, que dá acesso justamente à Praça do Viveiro Manequinho Lopes, continuará fechado para a entrada de veículos. Vamos voltar agora a falar de Copa do Mundo. Ontem a Argentina sofreu para vencer o Japão. Nos outros jogos, a Croácia ganhou da Jamaica e a Iugoslávia venceu o Irã por um placar apertado. Veja os gols. Osso, hein? Peito de frango com osso. Claro, a medida também, essa aí que eu estou fazendo para 6 pessoas mais ou menos, hein? 6 pessoas? 6 a 8 tá bem. Aí, coloco aí o você preto. prepara amanhã esse frango marroquino. Vamos ver se a gente consegue saborear, né? Claro, dá licença, vou pegar aí. Agora. Frango e depois se sentir bem com a vitória do Brasil. Vou também ligar ali. Pegou? Deixa eu ver. Acho que tem que pegar essa essa. boca aqui é maior. Ah, tá. Pode mostrar ali. Eu vou
Para preparar isso, pode colocar todos os ingredientes junto, hein? Cebola picada, também Você colocou a água. tipo juliano. E deixa para O tipo juliano que você fala é quando corta na transversal, assim, né? Isso. Deixa mais água. Hein? Tem que cobrir os peitos. Tem que cobrir os peitos. Precisa também de caldo de frango. Também uma colher. Hein? A medida depois passar. Eu vou passar. Devagar. Vai sal também. E você cozinha há quanto tempo? Já gosta de culinária? Já há mais ou menos 18 anos. 18 anos? Isso. Mas você teve outras profissões antes? Eu não. Já, desde que me formei, peguei a cozinha, fazia a cozinha árabe. E você tem quantos anos de Brasil, você falou? Faz 8 anos, quase 8 anos. E você começou onde, então? Eu comecei aqui no restaurante Mandalum. Não, estou dizendo, você tem 18 anos de culinária, né? Eu comecei... Você estava em que país? Estava na Arábia Saudita, eu fiquei 10 anos na Arábia Saudita. Das melhores restaurantes também árabes de Beirute, foi e lá filial você lá. fez o curso, então? É, lá que eu aprendi mesmo a minha culinária mesmo. Aí depois eu tive no Brasil, isso. Ela tem que ser cozinha, tem que cozinhar mais ou menos, bem. Isso, tem que cozinhar bem. Aí lá você fez o curso e começou a trabalhar, e há 8 anos já veio para atuar em Isso, eu fiquei aqui no restaurante no Brasil. O graças a Deus foi um sucesso aí no Brasil. Eu fiquei desse ramo, porque aqui para fazer sucesso tem que ser outra comida brasileira, não é? Aí ficou. O brasileiro aprecia muito, né? Aqui tem um espaço também, o São Paulo tem um espaço muito grande também. Isso foi realmente a minha comida muito aceitada ali, foi sucesso. E você é casado ou solteiro? Casado. Você se casou com brasileira ou não? Não, minha esposa é libanesa e meus filhos nasceram aqui. Eu tenho um casal. E ela também se naturalizou, não? Claro. Nossa, a família gostou do Brasil. Bom, também com 2 brasileirinhos que eles já têm, né? Vamos lá para os ingredientes do frango, então anote em casa direitinho. Vocês viram que ele já fez aqui, já colocou a água, os peitos, colocou a cebola e colocou o caldo, né? Isso, eu vou passar para vocês direitinho. São 2 quilos de peito de frango com osso. 2 quilos de peito de frango com osso, 1 colher de sopa de sal. Já colocou o sal também? Já. Não. Já coloquei sal ali. 1 colher de sopa de caldo de frango. 1 colher de sopa de caldo de frango. Já foi também, já coloquei. Já foi. 1 colher de chá de pimenta branca. Coloquei. A gente coloca a pimenta branca para não deixar o frango aí escuro, deixar ele mais claro. Tá certo. Mais escuro assim. Mas é pimenta do reino mesmo, né? Só que é branca, né? Branca. Tá bom. 1 cebola cortada juliana. Certo. Agora, dá diferença cortar a juliana ou cortar em rodelinha? Não, porque essa aí eu falo isso, porque daqui a pouco desse molho, vamos tirar o molho de frango mesmo. Porque depois dessa cebola para dar gosto no molho, a gente recua tudo isso para sair mesmo o caldo de frango. O caldo mesmo. Então, mas há diferença no sabor se você corta assim ou assado? Não, pode ser até também com casca dela também, não importa. Não tem problema. Ela não tem problema. Tá bom. 1 colher de sopa de amido de milho. É para engrossar, né, esse caldo, então. Essa aí, na hora que vamos fazer o molho, isso. Tá bom, aí você vai ver em casa. 2 litros de água, que foi a quantidade que ele colocou lá no panelão. 200 gramas de amêndoas torradas. Amêndoas torradas, depois que a gente monta o prato, no final, finaliza isso. E como se fala esse? Como chama? Esse aí é porque é usado na berinjela também, né? Como é que é? Snowbar. Snowbar? É isso, snowbar. 200 gramas, que você vai usar também em restaurantes árabes, naquela berinjela, que é uma delícia, né? Feita no forno, vem cobrindo, fica super gostoso. E muita dona de casa brasileira no recheio dos quibes também vai. A carne mais ou menos está quase pronta ali. Eu vou colocar o arroz. Não sei se o recipiente aqui está pouco pequeno, né? Vou colocar arroz. Preciso de água também. Você precisa de água? É isso. Eu vou pedir para que peguem, por favor, mais uma jarra de água para a gente. São 3 copos, tá bom? Eu vou colocar a canela. 1 colher de sopa de canela. Isso, um pouquinho de sal, né? Certo.
Daqui a pouco nós vamos ter a culinária brasileira. Essa é a Marroquina, porque amanhã tem Brasil e Marrocos com transmissão pela Rede Manchete Televisão. O Brasil virou manchete lá na França, Mundial de 98, e você vai acompanhar. E nós vamos estar às 10 horas da manhã aqui, né, nesse nosso encontro, agora em horários diferentes, às vezes 2, 3 vezes por dia aqui na Manchete. Então não perca, já já a culinária brasileira, chinchim de galinha com molho de pimenta, farofa, tudo que a gente tem direito para festejar amanhã. Tá ok a água? Aqui, pode passar para cá. Obrigada. Puxando o arroz com a carne para pegar o sabor um pouquinho. Depois vamos colocar a quantidade de água, o suficiente para o arroz ficar solto. Está vendo? Fica aí com o molho um pouco escuro. Tem que ser assim. Tem que ser assim que a gente viu ali, né, no resultado. Aí deixando ele até cozinhar, normal, com fogo baixo. O molho também, deixando ele ferver bem, porque o molho para fazer o frango, claro, cozinhar ele precisa tempo. Não vamos conseguir mostrar tudo isso na frente da câmera, mas vamos... O simples, é importante os ingredientes que nós falamos, para sair realmente desse sabor que nós queremos. Depois que a gente tira, claro, eu tiro a carcaça do frango. Então eu quero que você me explique, já que nós não vamos ter tempo para fazer, e ele lá já está colocado e o molho está separado. Isso, o frango. Então aqui vai acontecer o quê? Porque assim em casa a pessoa vai conseguir fazer direitinho, né? Vai ferver quanto tempo? Vai ferver mais ou menos 1 hora, meia hora, depende para cozinhar mesmo, só. Certo, não tem segredo. Isso, para aquela casa. Depois disso a gente tira, para tirar o osso no frango, e deixar só o peito. Isso, só deixar o peito. Agora se o osso a gente não joga fora, deixando no mesmo molho que fica aqui, para deixar ferver mais. Aí para deixar mais tempo, mais ou menos 1 hora, deixando mais ferver para pegar... Só com a carcaça. Isso, com a carcaça, o resto aí que é a cebola. Agora, ele vai ficar fervendo. Para engrossar ele, vamos colocar pouco de maisena que nós falamos. Ah, tá. Aí, ferveu mais 1 hora, quer dizer, a carne tá boa, você tira o osso do frango. Aí deixa ferver com a carcaça 1 hora e vai juntar aí o amido de milho. Isso, a gente o amido de milho para deixar ele um pouco engrossar. Assim. Aí a gente tira tudo, recua com peneira, alguma coisa aí, para nada. Aí tem que coar, então? Isso, claro, porque tem que sair toda essa carcaça, a cebola, tudo, para ficar só o molho. Só o molhinho, que é aí, o que nós temos eu vou mostrar aqui, ali, isso, o molho já está pronto. O arroz, Benon, é só normal, é que nem o nosso arroz, ele é escurinho, só vai agora secar e tá pronto. Só secar. Só então secar vamos ver a montagem do prato, então, depois, né? Aqui tá o molho. Isso. Vamos mostrar o molho lá? Posso? Por favor. Isso. Esse é o molho, aquele que você vai deixar ferver, vai colocar um pouquinho lá do amido de milho para dar uma engrossadinha e peneirar. Claro. Então o arroz é servido com esse molho. Aqui o frango? Aqui o frango. O parte que nós falamos aí, o arroz, ele fica desse jeito, Vou mostrar. Porque olha como fica. Com a carne, né? Com a carne um pouco escura aí, solto, tá vendo como que tá solto? Eu gostei aí. Depois a gente coloca fatias de frango em volta do prato todo, com um pouco de molho aí também em cima. As amêndoas que eu mostrei, amêndoas e pinouros aí torrado. A gente joga um pouco em cima para dar um decorado. E vai o molho também em cima? Vai o molho. Aí sempre deixa molho também a mais na mesa, porque se alguém quer mais molho, isso. Já, então. E aí deixa uma molheira com um pouco mais para quem tiver isso, que vontade, quer mais, né? Isso, para não ficar seco mesmo. E a coalhada, para quem quiser, pode servir com a coalhada? Com a coalhada vai muito bem também. Coalhada fresca. Pode ser o iogurte natural, que pode achar qualquer supermercado. Um prato marroquino para você fazer, mas torcer muito pelo Brasil, viu? Amanhã aí. Claro. Vamos ver então se você tem razão, hein? Se a gente vai ganhar e fácil mesmo. Vamos ganhar. Marrocos amanhã. Quais os nomes dos seus filhos? Cíntia e Anthony. Cíntia e Anthony, 2 brasileirinhos que vão estar torcendo, apesar do pai, né, fazer pratos assim, vão estar torcendo com certeza para o Brasil. Um beijo, obrigada pela presença. Muito obrigado, viu, felicidade para você. Obrigado, bem-vindo. O restaurante? Tuareg, fica na Oliveira Dias, número 444, no Jardim Paulista. Espero, senhora, uma vez para conhecer a nossa casa. Muito obrigada. Porque ela também tem tipo marroquinho, muito gostoso a chegar. Deve ser super bonita. É uma casa bem conhecida em São Paulo. Obrigada, Benon. Nada, bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado. E nós vamos seguindo agora com o Cadu. Aprendeu o Cadu a fazer direitinho aí o arroz marroquino. Vai fazer? E som estéreo. E amanhã, a partir das 4 da tarde, a Rede Bandeirantes vai transmitir o jogo e vai ser transmitido aqui direto do telão. E você, é claro, é o nosso convidado para torcer, vibrar para a seleção brasileira aqui da Avenida Paulista. É com você, Celso Zucatelli.
Obrigado ao repórter Eduardo Oliveira, que daqui a pouquinho volta ao vivo lá da Avenida Paulista, conversando mais com as pessoas que passam pela Paulista sobre as expectativas, sobre as previsões e até sobre as simpatias para os jogos da seleção brasileira. Época de Copa do Mundo, também é hora de recorrer ao Disque 21. Na zona norte da cidade, os moradores reclamam do descaso da Sabesp e da prefeitura com os buracos de uma rua na Casa Verde. Os buracos estão impedindo que eles terminem a decoração que fizeram para a Copa. Em clima de Copa do Mundo, os moradores da rua Antônio Pinto Vieira, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, começaram a enfeitar a rua. Fazia parte da decoração mais de 300 garrafas e também a pintura da bandeira do Brasil, do mascote da Copa e da preferida dos jogadores, a bola. Mas os moradores não conseguiram terminar a pintura. Um problema antigo causado por um serviço da Sabesp deixou vários buracos na rua. Os moradores bem que tentaram terminar a decoração, mas na hora de pintar, os buracos acabaram consumindo litros e litros de tinta, que mesmo assim não foram suficientes para cobrir as imperfeições da rua. Constava lá que ele já tinha executado o trabalho, só que eu perguntei para eles onde foi parar a verba daqui, porque eles alegaram para mim que não tinha verba na época e de repente eles falaram que tinha feito o trabalho, sendo que vocês encontram. Aí está vendo a situação que está a rua, né? A gente tinha planejado fazer uma decoração legal aqui, mas não foi possível devido a muitos buracos que tem. Bom, você também pode ligar para o Disque 21, você sabe o telefone 844-6871, dar sua sugestão, fazer sua reclamação, como fez essa telespectadora do Canal 21, e pedir que a nossa reportagem vai até lá, vai checar o que está acontecendo. Janine. A Inglaterra, favorita do grupo G, vence a Tunísia em Marsella e confirma a liderança. Vamos aos gols com a narração de Nivaldo Prieto. Vamos acompanhar a cobrança. Levantamento, ali o toque! Gol da Inglaterra! Alan Shearer, aos 42 minutos, abre o placar aqui em Marsella. Veio por trás, Powens, dominou bem. Ainda a Inglaterra, passou para o ensaio, o chute, golaço! O presidente nacional do PT, José Dirceu, recebeu alta há pouco no INCOR, Instituto do Coração de São Paulo. Dirceu estava internado desde sexta-feira. Segundo ele, a internação ocorreu devido à dor no peito provocada por estresse. José Dirceu afirmou com exclusividade à Rádio Bandeirantes que pretende descansar, diminuindo o ritmo de trabalho, já que, segundo exames médicos, ele não apresenta problemas no coração. Estressado, estava com muita dor, uma dor muito forte, podia ser uma angina, havia suspeita que pudesse ser um infarto, mas não tenho nada. Eu fiz um catéter hoje e as minhas coronárias estão perfeitas, eu não tenho nada. O que eu preciso é descansar, pelo menos até segunda-feira. Eu vou sair de São Paulo, vou descansar. E eu preciso diminuir o ritmo de trabalho. O deputado Neiva Moreira, do PDT do Maranhão, também foi internado hoje aqui no INCOR devido a problemas cardíacos. Mariana Valdivieso para o Jornal São Paulo, segunda edição. Obrigado, Mariane. A seguir no Jornal São Paulo, o sobe e desce nas pesquisas eleitorais. Jornal São Paulo. Os historiadores da bote aqui no Brasil, como o senhor Moacir Cordeiro, autor do livro A Bote, o Esporte que Faz Amigos, diz que a bote data até de 5.000 anos antes de Cristo. Mas para não ir tão longe quanto o autor do nosso livro, ela foi trazida pelos europeus aqui para o Brasil e o surgimento delas é pela facilidade, talvez até tenha iniciado como uma brincadeira de uma pedra acertar outra. E depois, com uma esfera, foi se aprimorando o esporte até chegar nos nossos dias. Esse
é o que nós temos mais próximo como a origem da bocha como esporte. Trazido pelos imigrantes, em especial os imigrantes italianos. Um esporte que não carecia de muito recurso, algumas bolas faziam o jogo e os imigrantes, quando aqui vieram, proporcionaram o surgimento e o aprimoramento dela aqui no Brasil. Mas foi com certeza aí, mesmo sem recorrer aos historiadores, um esporte trazido pelos imigrantes italianos. Como está colocado o Brasil no ranking mundial? Nós temos que dividir o ranking mundial, porque os europeus, eles têm uma modalidade de bocha um tanto quanto diferente da nossa. Então a bocha que eles praticam lá e estão querendo internacionalizar, eles não, nós todos temos como objetivo essa internacionalização, ela é praticada muito mais pelo europeu e aí o italiano ocupa disparado o primeiro lugar. Mas nós brasileiros estamos, quando muito, em terceiro lugar e temos chegado em segundo e podemos, com o aprimoramento nessa modalidade que o europeu difunde, nós temos chance também logo de disputar parelhamente com eles. Quanto à bocha mais praticada no Brasil, especialmente a que nós praticamos aqui, é a modalidade sul-americana. Nessa daí o Brasil hoje ocupa no ranking da América do Sul o primeiro lugar, disparados. Temos assim as potencialidades de cada pessoa e juntando o mapa astral de uma pessoa com o seu parceiro, ou seja, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu sócio, com o seu filho, pais e filhos também podem, né? E por que não resolver o conflito de cada relação? Então, com a sinastria nós realmente podemos ver aqui que são no computador? Tudo feito, todo o estudo é feito numa base científica, na verdade, né? A simbologia. E... Agora ela faz a interpretação. Exato. Eu procuro ver que realmente esse rapaz Luiz Carlos é uma pessoa que sabe muito bem o lugar dele, uma pessoa muito poderosa, se dá muito bem no trabalho, né? Uma pessoa muito cautelosa quanto a mudanças. E eu estive observando o mapa da sua parceira, da Silvana, que é também uma pessoa muito organizada, mas é uma pessoa um tanto impulsiva às vezes. Eu não sei às vezes se o casal briga muito a respeito, não, você gastou isso, você gastou aquilo, você compra demais, né? Mas eu vejo assim, que desde que esse casal realmente começou a se relacionar, a vida deles nunca mais foi a mesma. Por quê? Houve assim um choque, entendeu? E houve uma transformação muito grande nesse relacionamento. Quer dizer, e também vejo uma potencialidade muito grande dos dois construírem muita coisa juntos. Apesar das filosofias de vida serem um pouco diferentes, né, gente? Aí, Magal, tem que casar então esse tem ano, que, vamos lá, vamos usar esse lado mais professor do relacionamento, tá? Converse com sua parceira, as ideias que você tem a respeito da vida, ela também vai passar um pouco das ideias dela para você, tá? Eu vejo também que o momento que está no mapa aí do Luiz Carlos seria aí uma época muito propícia a esse relacionamento se concretizar de vez, ou seja, num cartório, fazer essa união mesmo, tipo setembro, outubro, tá? Olha, eu falei intuitivamente para você em setembro, hein, Magal? Com essas conjunções aí e vai ser uma coisa de bastante, vamos dizer. Até lá ele não pagou o depósito ainda, não vai dar. Eu tô brincando que ele vive me dizendo, tem que pagar o depósito, tem que pagar o depósito. Isso, de bastante transformação. Você dá um jeito aí, viu, Magal? Porque é setembro. Setembro, entre setembro e outubro, a coisa realmente vai, assim, explodir. E 99, Luiz Carlos, é um ano muito importante para você profissionalmente. Olha, segura aí, eu sei que a vida profissional ficou barra para você, mas 99 você vai acender que nem um foguete, tá? Você vai realmente aí a Silvana que vai brilhar dar força, na manchete. Né, não, a Silvana dando uma força, né, para você também, né? Sabe o que aconteceu na vida dele? Eu vim pra manchete, coitado. Ele ficava tão quietinho, agora ele anda pra lá e pra cá, corre com essa... E, gente, é muito interessante. muito pesada aqui, você viu, né, Magal? É muito interessante para a sinastria que nós tenhamos, assim, os dados de cada parceiro, tá? Dia, mês, ano, horário de nascimento. Isso é primordial, o horário de nascimento. Por quê? Porque através do horário de nascimento é que nós podemos realmente traçar essa mandala aqui, tá? Sem horário de nascimento fica um desenho sem, vamos dizer, sem geometria. Tá? Sem, vamos dizer, sem dispor o ascendente, sem dispor as casas. Então é muito difícil saber qual o setor da vida da pessoa que está meio encrencado, tá? Então...
que foi implantada no sistema de obras, né? E o candidato atual saiu e deixou esse monte de obras paradas. E agora, com política de governador, essas coisas, fica largada a cidade. Eu acho que a administração dele sofre por causa disso. Muito obrigado. Então está aí, Celso Zucatelli, a opinião dos paulistanos. É com você. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho o repórter Eduardo Oliveira volta conversando com a população de São Paulo sobre todos os assuntos aqui expostos no Jornal São Paulo, segunda edição. Todas essas mudanças nos números nos faz perguntar qual é o motivo dessa reviravolta. Para falar sobre isso, respondendo inclusive as perguntas dos paulistanos que estão na Avenida Paulista, está aqui em nossos estúdios o cientista político Guilhom de Albuquerque. Boa noite, Guilhom. Começando pela sucessão presidencial. Os analistas políticos previam uma vitória fácil de Fernando Henrique, inclusive já no primeiro turno. O que fez mudar esses números, já que não é bem isso que a gente tem visto? Veja, essa reviravolta está surpreendendo, mas de fato ela não deveria surpreender. Pelo menos desde 1982, eu tenho acompanhado as eleições, quem sai na frente é quem já é conhecido como candidato. Quando aparecem outros candidatos, tende a diminuir um pouco a intenção de voto. Pensava-se que com o Fernando Henrique seria diferente, mas não foi. Ou seja, esse resultado então não surpreende. Isso era esperado ou ainda é muito cedo para uma definição real do que pode acontecer? Não, acho que não era esperado. A maioria das pessoas achava que com o Fernando Henrique seria diferente, ele ia ganhar facilmente, e também porque se interpretava a elegibilidade do presidente em função como sendo uma reeleição. Não é, ele é um candidato. Como candidato, ele vai ser sujeito a todas as regras do jogo. Provavelmente, ele vai cair mais um pouco, pode subir novamente. Quer dizer, isso não está dado na situação atual. Até para a gente continuar nisso que você falou, do atual governante disputando as eleições. TV, depois de Era Uma Vez. Entre as pessoas menos instruídas e com maior nível de renda. Esse é o perfil histórico do PFL. Está mudando o perfil do eleitor do Fernando Henrique? Não. Também na última eleição, Fernando Henrique teve um voto maior entre as pessoas de renda mais baixa, né? E isso ocorreu em algumas capitais, compensando essa dianteira do Lula. Eu não acho que isso haja uma mudança de perfil. O que está ocorrendo nesse momento é que houve vamos dizer, está havendo uma série de dificuldades que o governo está enfrentando. Essa dificuldade, ela se reflete muito mais rapidamente onde a informação é maior, nas capitais, nas grandes cidades. Ela custa mais a chegar ao interior, né? É possível que, até ela chegar ao interior, a campanha tenha mudado esse aspecto. O que a gente não pode digamos, interpretar cada mudança nessas pesquisas, que pegam às vezes também amostras diferentes, etc., como um resultado definitivo, né? Guilhom, uma coisa que eu lhe pergunto é o seguinte: aqui em São Paulo a gente tem um panorama já definido no que diz respeito aos candidatos. Exato. Todo mundo sabe quem são os candidatos, o que não acontece na disputa presidencial. Por enquanto, quem aparece mais, o presidente Fernando Henrique e o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Você acha que pode ter uma reviravolta quando os outros candidatos já estiverem definidos? Reviravolta propriamente, digamos, não seria a expressão, né? Mas altera as condições do jogo. Vejam bem, nós vamos lembrar que em 94, essa altura do ano, a disputa estava entre o Lula e o Maluf, e possivelmente algum outro candidato pela direita. Ora, o Maluf sequer concorreu, e o Lula acabou perdendo no primeiro turno. Em 96, a essa época do ano, estava entre a Erundina e o Rossi. A Erundina quase não foi para o segundo turno, ela foi com 4% de diferença, e o Rossi também desapareceu no contexto. Então, é possível que a entrada de outros candidatos agora modifique o panorama. Que candidatos? Um candidato, nessas circunstâncias, veja bem, de 89, nós tivemos uma disputa bastante polarizada entre um candidato que teve um apoio claro da direita e conseguiu dividir o centro, como foi o Collor. Numa disputa no segundo turno em que ele praticamente obrigou, empurrou, digamos, o Lula para a esquerda. Fez uma campanha, de certa forma, ideológica, acusando o Lula de ser comunista, de querer dividir as casas das pessoas, etc. Essa polarização levou a quê? O centro mais a direita contra a esquerda. O que aconteceu em 94? Uma disputa bastante semelhante, isto é, o Fernando Henrique defendia estabilidade e o Lula defendia mudanças e justiça social, que é a tradicional diferença também entre direita e esquerda. O que ocorreu? Não houve candidatos pela direita, o Fernando Henrique foi um candidato de centro, que conseguiu o apoio de toda a direita. A esquerda ficou isolada e ele ganhou no primeiro turno. Bom, o que poderia modificar hoje? Alguém que se situe entre o Fernando Henrique e o Lula não vai fazer diferença. Por exemplo, o Ciro Gomes, para quem vota no Lula, prefere o Lula.
Ele é mais oposição do que o Ciro Gomes. Quem é de situação e quem é a favor da estabilidade, prefere o Fernando Henrique ao Ciro Gomes. Você acha que o eleitor de Ciro Gomes não iria para o Lula no segundo turno? É difícil, uma parte, o eleitor do Ciro Gomes é um eleitor contra, né? Então não se sabe muito bem para onde ele vai no segundo turno. Precisa ver o que aconteceu, por exemplo, com os eleitores do Rossi. Eles se distribuíram mais ou menos, uma parte foi para a Erundina, uma parte maior foi para o Pita no segundo turno, né? O que poderia acontecer de mudar radicalmente, aí seria uma reviravolta. Quem seria, né, um personagem na política, exato, se não é o Ciro Gomes, para mudar essa polarização? Exato, para mudar essa polarização, ou precisaria surgir um candidato de esquerda com mais credibilidade do que o Lula. Eu acho muito difícil essa altura dos acontecimentos. O Lula realmente ele conseguiu concentrar e fechar, digamos, uma imagem como candidato de esquerda. Seria necessário que surgisse alguém à direita, tá certo? Quer dizer, seria preciso alguém que tivesse credibilidade para apanhar o eleitorado mais conservador, que a essa altura, digamos, precisaria escolher entre ele e o Fernando Henrique, né? Essa seria a única mudança. Quem eu vejo com um perfil capaz de fazer isso, que tem credibilidade, cada vez mais ele se mostra como um homem nacional, ele tem aparecido muito como uma pessoa que influencia o governo, que às vezes até decide no lugar do presidente, né? É o Antônio Carlos Magalhães. Se ele se candidatar, correr o risco de se candidatar com o apoio do PFL, ele muda o panorama. Por quê? Porque ele imprensa o candidato de centro, que é o Fernando Henrique, entre a esquerda e a direita. Aí a probabilidade maior é que essa polarização leve os dois para o segundo turno e sem o atual presidente. Mas isso foi há 3 anos de hóspedes. Nunca dividi minha casa na vida. Olha, esta recessão não vai durar para sempre. Com licença. Alô? Sou eu. Nós temos um amigo em comum de Tóquio que sugeriu que eu te ligasse. Desculpe, não vou atender nenhum cliente desta vez. Por 2.000 você muda de ideia? Três? Tá legal. Amanhã à noite? Tá. 9 horas está bom. Estarei aí. Malibu Road 2000? Isso. Tribunal de Los Angeles. Você não acha que eu deveria estudar direito à noite? 804-970, São Paulo, respondendo a pergunta: qual é a marca que há 30 anos faz tudo por um bom café, hein? Você sabe, responda, mande muitas cartas para concorrer a 3 Ford Ka zerinho, o Franca Continental, com tudo que você sempre sonhou para sua cozinha. Tem fogão, geladeira, freezer, micro-ondas, depurador de ar e lava-louça. E tem mais, hein? Em todo o Brasil, em todos os supermercados brasileiros, de repente, se você estiver passando no caixa com um produto Melita, pode ser flagrada e ganhar na hora um par de brincos de pérola. São 483 prêmios, são 450 pares de brincos de pérola, 3 carros e olha, 30 cozinhas. Você não vai participar, não? Participa, vai. O sorteio vai acontecer aqui na Rima. Lógico. Boa noite, Fátima. Boa noite. Tudo bem? O Marroquino veio com frango pra nós, eu vim com frango pra eles. Tá certo, isso mesmo. A Fátima Giacone devolvendo aqui o frango. Só que aquele era frango, esse daí é galinha, mais poderosa. Galinha, mais galinha. ainda, né? É a raça da galinha brasileira aqui. Esse xinxim que nós vamos fazer. A gente vai... Olha, eu só comecei a dar uma fritadinha porque ela demora um pouquinho no fritar. Então eu só coloquei o azeite de dendê, tá? E a galinha que estava temperada com limão, alho e sal. A única coisa que ela tem que ficar no mínimo 2 horas. Uma galinha em pedaços. Isso, pedaços pequenos, não corte pedaços grandes, né? Pedaços pequenos, porque sabe que galinha é um pouquinho mais dura do que frango, né? Fica 2 horas marinando. De molho, isso, no mínimo. Limão? Limão. Alho e sal. Tá bom. Aí você colocou o azeite de dendê e a galinha. Sempre deixa aquecer bem o azeite de dendê, que é pra ele deixar depois bem dourado, tá? O azeite de dendê precisa dar uma aquecida antes. Enquanto aquilo frita, nós vamos começar uma farofa amarela que acompanha o nosso prato, Ai, né? ó,
Olha, ela vai fazer lá, mas já tem uma mesa brasileiríssima aqui com gengibre, que essa é época também. Isso, o que já tomaram de quentão por aí. Vinho quente também. Oh, uma delícia. E aqui as pimentas todas brasileiras. Tem aqui um bom molho de pimenta. Como você faz esse molho de pimenta? Olha, essa é aquela pimentinha que eles chamam de dedinho, né? E ela tá só no vinagre. Só no vinagre? E coloque um pouco de sal, que é para acionar o ardido. E você coloca ela inteirinha, não tira inteirinha, não. Aí ela está inteira. Vinagre e sal. E quanto tempo ela fica, demora pra... Olha, ela com uns 15 dias, se você quiser utilizar e completar com o vinagre, pode completar, tá? Vou abaixar um pouquinho então, vamos aqui. lá para nossa farofa que está aqui e que acompanha. Então eu vou colocar o azeite de dendê. Então, atenção aí, produção, eu vou mudar e vou começar falando os ingredientes da farofa, tá bom? Tô avisando porque vai passar aí no vídeo e você vai anotar. A farofa você faz com meia xícara de chá de azeite de dendê. Tá aqui, ó. Deixar bem aquecido, tá? Tem que aquecer também. Tem que aquecer bem. A frigideira já estava aquecida, então agora já facilitou, né? Tá bom. Meia xícara de chá de azeite de dendê, uma cebola grande cortada em rodelas finas. Isso. Vai pular um pouquinho. Eita, Brasil! Como é que vai essa farofa aí agora? A gente tem que deixar ela começar a dar uma murchadinha, tá? Começou a dar uma murchadinha. Eu continuo mexendo aqui meu frango. Aqui são 2 xícaras de chá de farinha de milho. Farinha de milho. Não é farinha de mandioca não, hein, gente? Farinha de milho, tá bom? Ó, tá? 2 Agora, xícaras veja de chá bem, de farinha de milho. aqui tem 2 xícaras. Como a gente gosta dessa farofinha meia molhada, você vai colocando. Se você achar que ela tá secando muito, para, tá? Mas pode chegar a 2 xícaras, tá? Vamos colocar a nossa aqui. Tá bom. E sal a gosto. Isso. Então, repetindo, meia xícara de chá de azeite de dendê, uma cebola grande cortada em rodelas finas, 2 xícaras de chá de farinha de milho, sal a gosto. Olha aqui, já tá pronta a nossa farofinha. Vamos ver só assim já? Só isso. Vamos colocar só um pouquinho de sal. O sal você coloca depois que sai. Ó. E já tá boa pra... A farofa tá prontinha. Sente cheirinho, né? Nossa, não precisa nem chegar muito perto. Vamos completar aqui nossa cumbuquinha? Tem que ser bem fácil, né? Tá certo. Família baiana. A família se baiana. reúne também. Com certeza amanhã o pessoal já vai estar, né? Saboreando um belo almoço para esperar o Jogo do Brasil. Espero que até antes a família já esteja reunida, porque às 10 horas da manhã nós temos aqui a Milene das Embaixadas. Tem um programa bem legal amanhã. Oscar tá aqui, assista às 10 horas da manhã, tá? Agora, eu vou só retirar esse frango que eu fritei, deixar ele bem douradinho assim, olha. Bem douradinho, né? Então aí agora eu vou retirar daqui todos os pedaços. Deixa eu aproveitar e já por aqui. Tirar. Nossa, foi a galinha toda mesmo. Foi, tem gente que já tá aí de olho no pé. Já me falaram, o pé é meu. Tem gente que gosta. Todos os pedacinhos. E continuando aqui mesmo, nós vamos continuar aí, vamos ver. Com a mesma panela? Com a mesma panela. Eu já vou pegando o saborzinho, né, daqui. Então vamos continuar. Continuando, eu vou utilizar a cebola e alhos. Então eu vou passar a receita agora, né, do chin-chin, tá bom? Então anote direitinho, você vai utilizar... Olha, essa parte aqui dos 6 dentes de alho com uma colher de sal está no tempero, junto com o suco de limão. Tá bom. Né? Tá bom. Então, ó, uma galinha limpa, lógico, bem limpinha, hein? Pode tirar até a pele se quiser, viu? Uma galinha... Bem limpinha. Desculpe, lógico. Imagina. Uma galinha, 6 dentes de alho amassados com uma colher de sal, 4 colheres de sopa de suco de limão e vai deixar a galinha lá 2 horas. 2 horas. Ela vai ficar mais limpa ainda. Com certeza.
Mais limpa. Aí você vai utilizar uma xícara de chá de azeite de dendê, que é o que tá aí já, né, Fátima? Tô completando com o restante, porque há pouquinho eu coloquei pra fritar, né? Tá bom. Agora eu tô colocando o restante. 3 dentes de alho amassados. Isso. 3 dentes de alho amassados. Uma cebola grande cortada em rodelas finas. Isso. Um pimentão verde. Isso. Ela gostou da galinha lavada. Ela já deve ter comido galinha que não estava lavada aí. Um pimentão vermelho. Certo. Uma xícara de chá de água. Vamos por aqui. Aí já tá o verde, vermelho, a água. Isso. 500 gramas de camarões secos. Isso. Sem casca. Você tirou a casquinha? Alguns vêm assim sem casca, alguns vêm a casquinha junto. Não tem problema? Tá? Não Você tem que tirar? problema. Ah, não. Pode deixar, porque eles estão secos, eles já estão cerados aqui. Olha. Estão indo pra cá. Ok. Tá? 2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado. Só que esse ainda vai demorar um pouquinho. Vamos, Mas nós vamos só utilizar também, né? Isso, vamos levantar a fervura aqui para voltar o frango. Tá certo. Meia xícara de chá de amendoim torrado, sem casca e picado. Tá. E amendoim. Amendoim. Amendoim torrado, sem casca. Bom, esse daqui já compra, tem aquele pra coquetel já prontinho, né? Se quiser também pode assar o amendoim, limpar o amendoim, né? Meia xícara de chá de castanha de caju picada, tá aí a castanha. Já vende assim atualmente, você encontra assim já também. Tem uns que chamam Sal de xerém. e pimenta malagueta. Nossa, você vai que nós vamos fazer. Não, nós vamos fazer essa pimentinha. Você vai fazer? Então tá bom. Então nós vamos ensinar a fazer esse molho. Isso aqui é do molhinho que nós vamos ensinar a fazer já já. Enquanto aquele lá só levanta a fervura, vamos fazer a pimentinha? O molho? Porque depois é só retornar. Tá bom, vamos lá. Vamos lá no molho? Vamos lá. Essa aqui é braba. Essa é das boas. Então eu tenho aqui 15 pimentas, mais ou menos desse tamanho, tá? É a malagueta vermelhona e tal. Tenho 15 tudo aqui. picadinha com semente, com tudo, tá? Ai, meu Deus do céu, não te ardeu os olhos? Você não chorou? Mas... Como é que você fez pra picar? Eu tava picando aqui, a turma chegava, o que você tá fazendo? Vou embora. Não, porque isso aí, eu coloco esquece, luva. E depois coloca... Não, eu coloco luva. Tá bom. Eu coloco luva, colocar a mão no olho. Porque depois você esquece, tá? Então atenção aí pros ingredientes do molho, gente. Molho de pimenta. 15 pimentas malaguetas. Picadinhas. Picadinhas. Semente e tudo. Não, essa não é malagueta, não. Essa aqui é dedo de moça. Não é? Malagueta. Olha, aquela, lá tá uma bem grandona, eu peguei uma pequenininha pra te mostrar. Essa é conhecida também como dedo de moça, né? Agora que eu lembrei que a malagueta é aquela menorzinha ali, essa é dedo de moça. 7 dentes de alho. Aqui. Uma cebola ralada. Tá aqui, a cebola ralada. Cheiro verde. Cheiro verde, aqui eu já tenho cheiro verde, um pouco de coentro junto, tá? Só um pouquinho, tá? Vamos mexer. Orégano, coentro, sal e azeite. Deixa eu dar só uma mexidinha aqui. Dá uma olhada aqui. Pode, já tá levantando fervura, já vou... Nossa, o azeite de dendê, ele cheira tão gostoso. Cheira. Daqui é xinxim de galinha, gente, que é com pimenta, com tudo. Pra ver se já dá sorte amanhã, né? Pro nosso Brasil dar, aí, que enfrenta o Marrocos às 16 horas. Deixa eu levar. Com certeza vai dar. Pode. Colocando sal. Bastante sal, viu? E o azeite. Olha. Aí colocou o sal e o azeite. Deixar macerar pelo menos um dia, tá? Deixar ela assim. Fazer hoje, amor. Fazer hoje pra comer amanhã, porque assim ela vai amanhã bem pregnando bem, olha. Vendo? Porque ela já vai soltando. Gente, mas isso vai ficar ardido, Fátima? Fica ardido. Porque a comida baiana é quente, né? É verdade. Então ela é Brasil quente. Tem que ser quente amanhã. Ela vai ser quente, com certeza. O Ronaldinho tem que deslanchar, né, Ronaldinho? Jogou bem, mas tem que fazer os gols aí, tem que desencantar. Estamos voltando com a galinha. Volta, galinha. Volta a galinha. E agora a gente coloca o restante dos ingredientes.
que seria o gengibre ralado. O amendoim. Muito bonito esse molhinho aqui. Nossa, ele fica. E olha, o capeta. Ali naquela cumbuquinha está esse molhinho já curtido, você vai ver como ele vai diminuindo. Eu vou mostrar depois. Vem cá, vou mostrar aqui, ó. É que ele tá numa... Olha, tá vendo? Se você fizer hoje, amanhã ele já vai estar aqui, todo maceradinho mesmo, né? Pra você poder saborear. Sair daquelas aqui, pessoas que gostam menos de pimenta. Daí tem, ó, que me deu essa receita, o Celso, ele adora isso aí assim, desse jeito, na carne. Ele não é, mas devia ser, porque ele adora pimenta assim. Tá aqui o Celso? Não, não está. Celso, um beijo pra você. Celso também gosta de pimenta. Eu acho que você tá certo, Celso. A vida tem, né? Ele é o tem que colocar de vez em quando uma pimenta na vida. Agora me fala, e a galinha? Agora já tá pronto, olha, só... Eu não gosto nem de deixar ferver muito, porque é pro amendoim e a galinha não vai ficar dura não, Fátima? Não, veja bem, isso aqui já ficou fritando. Você deixou bastante. A dona de casa tem que deixar até amolecer. Até amolecer, vai fritando, certo? Depois nós temos aquele copo de água que a gente colocou que ficou suco. Nós vamos deixando apurar mais um pouquinho até que você sente, você vai ver, olha, tá desmanchando. Você vai sentir que tá macia, Ela né? começa a desmanchar, Claudete. É mesmo, olha, aqui já tá bem. E pra rebater, eu maciazinho. trouxe pra você aqui um licor de genipapo. Ai, meu Deus. Licor de genipapo? É afrodisíaco, hein? Ele é afrodisíaco, hein? É mesmo? Será? Eu não sei, Diz não, viu? que No é. Brasil todo mundo Que diz é. que, né? Ó, se for afrodisíaco, ó, aqui não tem amendoim? Tem. Dizem que é. Castanha. O licor de genipapo, o que você quer fazer comigo, hein, Fátima? Eu nada. Eu com você nada. Você quer incrementar aí a minha vida? É. Deixa eu ver, ó, uma farofa aqui. Vocês acham que licor de genipapo é afrodisíaco? Você que está em casa vendo o programa, você já tomou um licorzinho de genipapo? Vamos colocar aqui, ó, arroz. Que nem precisa do Viagra. É mesmo? Então quer dizer que o pessoal tá gastando dinheiro à toa com Viagra? É só aí o licor de genipapo. Licor de genipapo é da Bahia ou é do Rio Grande do Norte? Bahia. Aí. Olha aqui, ó. Fazer um prato aqui bem porreta já aqui. Vai na pimenta, hein? Lógico, aqui uma boa dose de pimenta. Nossa, gente, que maravilha. E eu vou tomar o licor, né? Sobe o som, Miguel! Nunca mais eu vou perder o forrozão lá do Zé Bicho, como eu tô feliz. Eu tô feliz hoje. Vamos ver se amanhã a gente vai ficar feliz também. Muito, muito. Vamos ver se a comida tá boa? Vamos lá, vai experimentar hoje aqui, hein? Xinxim de galinha? Isso. Vamos ver Fala aqui. devagar. Será que tá Xinxim de galinha. Xinxim de galinha. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zé Nabo. Nunca vi forró tão bom. Essa noite quase Tá bom. Não peguei a pimenta. Não. Peguei a pimenta. Olha.